Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15. Lucas 15, versículo 11. É uma continuação da última ministração, da ceia. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, e encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, ó Pai, na Tua presença, Paizinho, eu venho, Senhor, juntamente com os meus irmãos em Cristo. Nós viemos aqui, ó Pai, na casa do Pai. Aqui estamos, na Tua casa, ó Pai. Viemos aqui nos alimentar, porque sabemos que aqui há pão para a nossa alma. Aqui há alimento para o nosso espírito. Aqui há consolo. Aqui há conforto. Aqui há disciplina. Aqui há amor. Aqui há entendimento. Obrigado, Senhor, por nos dar esse entendimento de que o Senhor é o nosso Pai e de que há uma paternidade espiritual sobre as nossas vidas. Obrigado por esse entendimento que o Senhor tem colocado no meu coração e, respectivamente, no coração da Tua igreja, Senhor. Que essa noite, que o Senhor possa tratar conosco, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa nos direcionar como um pai direciona o filho. Senhor, graças te damos, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Amém. O texto, você conhece a história. A palavra nos diz de um pai que tinha 2 filhos, e um dos filhos pediu a herança, e o pai deu-lhe a herança. E esse filho, então, foi gastar tudo numa terra longínqua. E lá ele gastou toda a herança, tudo que ele tinha. Ele gastou tudo, com prostitutas, creio eu que com jogos, com tudo aquilo que não é lícito a um homem. Ele gastou tudo, ele perdeu tudo. E depois que ele havia perdido tudo, ele já não tinha mais o que comer. Ele, em busca de comida, ele conseguiu um emprego. Alimentar porcos. Mas num dado momento da sua vida, ele percebeu que os porcos estavam comendo melhor do que ele.
E ele então, naquele momento, a Bíblia diz que ele caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm uma vida melhor do que essa minha? Voltarei para a casa de meu pai, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu, e já não sou digno mais de ser chamado de teu filho. Trata-me como um de teus trabalhadores, como um de teus servos. E esse moço então, ele volta, e quando ele está chegando próximo à casa do pai, o pai lhe vê, e o pai não espera ele entrar. O pai sai correndo e vai ao encontro dele, ele abraça, e o pai manda que seja trocado suas vestes, porque suas vestes estavam sujas, ele fedia porco, mandou que trocasse as vestes, mandou colocar um anel no dedo dele, e mandou colocar sandálias nos seus pés. Amados, eu quero falar com você nessa noite sobre o poder de filho. Eu quero falar com você nessa noite sobre paternidade espiritual. Esse é o tema que tem ardido no meu coração. O pai nessa parábola é Deus. Os filhos sou eu e você. Pode ser um de nós. Depende do nosso comportamento. Aquele que se afasta da casa do pai e vai para o mundo e volta para o pecado. Mas também tem aquele filho que fica na casa do pai, mas não consegue se alegrar com a volta do irmão. Aquele filho que não consegue se alegrar com os negócios do pai. Aquele filho que não festeja com o pai. Sabe, irmãos, nós temos muitos momentos preciosos no culto. O momento do louvor é um momento muito precioso, no qual nós estamos adorando a Deus. O momento dos dízimos e ofertas é um momento precioso, no qual nós estamos devolvendo a Deus. O momento da palavra é um momento de suma importância, porque é um momento em que nós estamos ouvindo da parte de Deus, a palavra de Deus. Mas eu penso que um dos momentos que Deus mais gosta é no final do culto, quando a gente vai fazer uma oração, e pessoas saem e vêm aqui à frente receber Jesus e se tornar filho de Deus. E nós cometemos um erro gravíssimo, porque você se comporta bem no louvor, você se comporta bem na palavra, mas quando as pessoas estão aqui vindo ser o momento mais importante da transformação, você se levanta e sai pelas portas, como se nada tivesse acontecido, como o irmão do filho pródigo. Eu não estou nem aí para esse povo. É isso que você está falando. Quando você se levanta, o pai se entristece com isso. O pai se entristece com um culto que você terminou no seu coração e ele ainda não terminou no coração dele. Talvez havia uma bênção para você na última palavra do culto, a chave, mas você foi embora sem a bênção. Eu tenho 25, 26, não sei quantos anos que eu tenho, que eu sirvo ao Senhor. Mas raramente eu saí de uma reunião sem que o pastor dissesse que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Vão em paz e que Deus os abençoe. Porque eu quero até a última gota. Depois da bênção eu ainda fico perguntando: Senhor, não tem mais nada para mim? Porque eu quero mais. Muitas vezes nós nos comportamos como o irmão do filho pródigo. Quando nós levantamos, quando nós saímos. Irmãos, se fosse para você receber R$100 depois do culto, você ficava aqui até 11, meia-noite. Ó, depois do culto nós vamos dar uma nota de R$100 para cada um. Não importa, pode acabar até às 5 da manhã, mas eu fico aqui. O que Deus tem para você é muito mais importante do que 100. Deus tem milhares. Deus tem um destino, Deus tem um futuro, Deus tem um propósito. Ah, irmãos, quando a gente fala de Tomé, você fala de Pedro, o homem que andou sobre as águas. Você fala de João, o homem do amor. Mas quando você fala de Tomé, o que você lembra? Da incredulidade. Do homem que disse: olha, eu creio que é Jesus só se eu colocar o meu dedo. E por que Tomé disse isso? Porque quando Jesus apareceu, Tomé não estava. Talvez aquele dia era o dia do milagre de Tomé, mas ele não foi. Talvez
o último segundo do culto é o segundo do teu milagre, mas você não está aqui mais. Como o irmão do filho pródigo, você levantou e foi embora. Eu não estou te exortando, eu não estou te repreendendo, eu estou te direcionando. Você está mais atento a isso. O pai dessa parábola é Deus. Deus poderia ter escolhido muitas formas para se relacionar conosco. Deus poderia ter escolhido a forma de se relacionar conosco como professor e aluno. Deus é o professor, nós somos alunos. Deus é o chefe, nós somos subordinados. Deus é o patrão, nós somos empregados. Deus é o líder, nós somos liderados. Deus é o general, nós somos soldados. Mas não, Deus escolheu um modelo de paternidade, pai e filho. E nada é mais odiado pelo diabo do que o relacionamento pai e filho. Essa questão de pai e filho, ela é tão importante, é uma coisa que veio do céu para a terra. Ela é tão importante que Deus colocou a questão da paternidade nos 10 mandamentos. Um dos mandamentos é: honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que te prolongue os teus dias na terra. É o primeiro mandamento com promessa. É um mandamento que vem acompanhado de uma promessa. Quando você honra pai, os teus dias são prolongados na terra. Quando você honra sua mãe, os seus dias são prolongados na terra. A quebra de relacionamento de pai e filho é algo que provoca maldição. Maldição. Malaquias 4, verso 6 vai dizer: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Quando não há conversão de pai e filho, de filho e pai, quando não há esse entrosamento, a terra é ferida com maldição. Quando não há relacionamento entre pai e filho, debaixo de um telhado, de uma casa, dentro de uma casa, aquela casa é ferida com maldição. Ô pastor, ore por mim, tanto problema acontecendo na minha vida. Talvez a causa desse problema está na quebra de relacionamento entre você e seu pai, ou entre você e seu filho. A quebra de relacionamento paterno gera maldição. E o que é maldição? Maldição é não ter resultado na vida. Maldição é começar e não terminar. Maldição é começar certo e terminar errado. Maldição é viver constantemente debaixo de indecisão, debaixo de incerteza, debaixo de insegurança, com medo. São sintomas de pessoas que estão debaixo de maldição. E muitas vezes essa maldição acontece na vida de uma pessoa por causa de uma quebra de vínculo familiar, por causa de uma quebra de relacionamento entre pai e filho. O modelo que Deus escolheu é o modelo paternidade. E nós estamos envolvidos nisso. Nós precisamos entender que além da paternidade biológica, além da paternidade de adoção, existe uma paternidade espiritual. Deus é o nosso Pai. Mas entre nós também há pais. Há aqueles que nos ganharam para Cristo. Há aqueles que nos discipularam. Há aqueles que pregaram para nós. O modelo de família é um modelo de Deus. É um modelo de Deus. O Senhor, Ele não trata nós como apenas indivíduos, mas Deus nos trata como família. A igreja é uma família, sua célula é uma família. Salmo 68 diz: Deus faz que o solitário viva em família. O projeto de Deus é com família, o projeto de Deus não é individual. Quando Ele diz para Abraão que iria fazer de Abraão uma grande bênção, Ele diz para Abraão: em ti, Gênesis 12, 3, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Não era a bênção só para Abraão. A bênção que Deus tem para a sua vida não é para você. A bênção que Deus tem para a sua vida é para você e para toda a sua família. A bênção que Deus tem para você é para alcançar a sua casa.
A promessa de Deus é para a nossa família. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, mas eu não tenho família. Não se preocupe, Deus estabeleceu uma família para você. A igreja, a célula é uma família. Nós pastores somos pais espirituais. Líderes são pais espirituais, são cobertura de Deus para a sua vida. Paulo, ele chamou Timóteo de verdadeiro filho na fé. Quando você abre a sua Bíblia em 1 Timóteo 1:2, lá está dizendo: ao meu verdadeiro filho na fé. Irmãos, nós não podemos ser uma igreja de órfãos. E o que é uma igreja de órfãos? É uma igreja que não tem pais. E aí eu não digo no sentido de paz, estou no sentido de paternidade. Nós não podemos ser uma igreja de órfãos. É muito fácil ser pregador. Para mim a era dos pregadores estão acabando. Para a volta de Cristo estão acabando. Eu até tenho muita consciência de que cada vez que eu venho aqui para trazer uma palavra, no meu coração eu não posso pregar. Eu não estou aqui pregando, eu estou aqui te dando um direcionamento nessa noite. Te dando um norte. Eu podia pregar muitas coisas, mas eu não quero. Eu quero dar direcionamento para a sua vida, dar norte para a sua vida. É muito fácil ser pregador. Você prega e vai embora. É muito fácil ser líder. Você lidera e vai embora. Você não cuida de ninguém, você não preocupa com ninguém, você não discipula ninguém. Na verdade, você não se comporta como pai de ninguém. Resultado, nós olhamos lá para fora, o mundo lá fora cheio de gente afastada de Cristo. Afastada da igreja. Se o seu filho sair de casa e ficar 24 horas sem aparecer em casa, você dorme tranquilamente? Sim ou não? Sim ou não? Se ele ficar 2 dias sem aparecer na sua casa, você dorme tranquilamente? Sim ou não? Por quê? Porque ele é filho. Mas e quando uma pessoa falta 1 semana da célula? 2 semanas da célula? 3 semanas da célula? Você se importa? Você se preocupa? Se o seu filho ficar 24 horas sem aparecer em casa, você liga para a polícia, você vai no hospital, você começa a procurar pelos vizinhos, mas pessoas entram na célula, saem da célula como se nada tivesse acontecendo. Porque há um espírito de orfandade. E esse espírito de orfandade, ele precisa ser quebrado. Há uma pesquisa que no Brasil, presta atenção nisso, o Brasil tem 25 milhões de evangélicos. 25 milhões de evangélicos. E 30 milhões de desviados. Isso é pesquisa. 25 milhões que hoje, agora, estão espalhados nas mais diversas denominações por esse Brasil afora. Nesse momento agora, ouvindo uma palavra de Deus como você, dentro da casa de Deus. E tem 30 milhões que estão lá fora. Eu não sei se eu contei isso aqui. Eu tenho um amigo, pastor no Rio de Janeiro. E uma pessoa chegou para ele e falou assim: pastor, eu queria que o senhor fosse lá no meu negócio fazer uma oração por mim. Eu estou com alguns problemas lá. Eu queria que o senhor fosse lá. Ele falou: não, eu oro, eu vou lá sim. Que dia que você quer? Pode ser quinta-feira? Pode, só que quinta eu tenho que pregar numa outra cidade. Eu só posso ir lá 11h30 da noite. É quando eu chego. Ele falou: não tem problema, ótimo, melhor horário. 11h30 da noite, ele falou: então me dá um endereço aí. Pegou o endereço e falou com a esposa dele: olha, nós vamos na cidade tal, quinta, 11h30 da noite, eu tenho um compromisso com fulano de tal, que está chegando na igreja, eu preciso ir lá orar por ele. E o pastor pegou o endereço, jogou no GPS do carro e foi. Quando ele parou, o endereço era uma boate. Ele falou: mas está errado. Aí ele desceu do carro, aí está o segurança da boate, falou: boa noite, boa noite. Eu queria saber onde o fulano de tal tem um negócio. É aqui na boate.
O senhor conhece? Claro, ele é o meu patrão, ele é o dono da boate. Então, ele me chamou para vir orar na boate. Eu já estou aqui, então vamos orar. Aí ele falou, fala com ele para mim, que ele está me aguardando. Fala com ele que o pastor está aqui. E eu vim aqui fazer uma oração. E aí, ele foi lá, o dono da boate veio. Ô, pastor, eu pensei que o senhor não ia vir. E ele pensou, se eu soubesse que era aqui, eu não vinha. Olha, pastor, que bênção, vou entrar aqui pelo corredor, que aqui a gente já sai lá na frente. Eu estou com uma mesa especial para o senhor ali, para a gente conversar e orar. E aí levou a mesa, era no palco da boate. Ele virou para a pastora e falou, olha, eu não sei, ele já fala mal demais de mim aqui. Agora que o povo fica sabendo que eu vim na boate, agora acabou. E quando ele entra na boate, ele já entra no palco. E o povo dançando, e as luzes e tal. Que de repente chega o garçom era diácono da igreja dele. Ô pastor, pai do senhor, o senhor aqui, que alegria. Bom, não sei se eu falo alegria. A moça que estava dançando, pastor, misericórdia, pastor. O que o senhor está fazendo aqui, pastor? Ele falou, na hora ele olhou para a boate, as luzes, as cervejas, as bebidas, ele não sabia o que falar. Falou, ai filha, o que eu estou fazendo aqui? O senhor desviou? Não desviei não. Então o que o senhor está fazendo aqui? Eu vim te buscar. E aí começou a chegar um, chegar outro. Ô pastor, paz, que palavra que o senhor pregou domingo, pastor. Eu estava lá no culto. Que mensagem poderosa, pastor. Grande parte da igreja dele estava na boate. Gente que tinha passado pela igreja dele. É bem provável que se nós fecharmos as portas aqui agora e sairmos daqui e formos para as boates de formiga, nós não vamos encontrar gente desconhecida lá não. Vamos encontrar gente que estava aqui, que batizou com você. Gente que passou pelo encontro com Deus com você. Gente que fazia parte de uma célula com você. E aí ele se assentou na mesa, o dono da boate virou para ele e falou, pastor, eu chamei aqui para te fazer uma proposta. Queria que o senhor orasse, porque o meu negócio não está indo bem. O senhor viu um monte de gente da igreja aqui? Eu falei, pois é, eu vi. Então, pastor, o que está acontecendo é o seguinte, isso aqui está virando uma igreja. Então eu quero alugar boate para a igreja. E aí já fica tudo certo. Eu também já estou indo na igreja. Tinha um lado bom e tinha um lado ruim. O lado bom é que o povo da boate estava indo para a igreja se convertendo. E o lado ruim é que tinha um povo saindo da igreja indo para a boate. 25 milhões de crentes estão nos cultos hoje, nesse domingo, dando glória a Deus. E 30 milhões de crentes estão desviados lá fora, porque nunca tiveram pais espirituais. Porque muitos deles não tiveram quem cuidasse. Pastor, mas o senhor está falando que o senhor é um pai. Eu sou. Mas sabe qual que é o projeto de Deus? Como que funciona o projeto de Deus para a igreja? Eu contei isso aqui um dia para os líderes. Como é que funciona o crescimento da igreja com qualidade? Deus tem um projeto que essa cidade toda seja salva. Mas qual é o projeto de Deus para a igreja? A igreja é a família de Deus. Então o projeto de Deus com a igreja é um projeto de família. Presta atenção nisso. Joãozinho e Maria. Joãozinho tinha 17 anos, Mariazinha tinha 16 anos. Quantos anos Joãozinho tinha? Quantos anos Mariazinha tinha? 16. Eles se casaram novinhos. Tiveram 6 filhos. Quantos filhos tiveram? Os 6 filhos se casaram. Cada um dos filhos tiveram 5 outros filhos. Quantos netos Joãozinho e Maria tiveram? Quantos? 30 netos. Os 30 netos de Joãozinho e Maria se casaram. Cada um dos 30 netos tiveram mais 5 filhos. Quantos bisnetos Joãozinho e Maria tiveram? 150 bisnetos. Quantos netos? Quantos bisnetos? Quantos netos? 30. 150 bisnetos, 30 netos. Deu quantos? 180. Quantos filhos? 186. Os 6 filhos, os 30 netos e os 150 bisnetos, todos se casaram. 186.
Eles se casaram. Então eles, maridos e esposa, resolveram fazer uma festa para o senhor Joãozinho e a dona Marinha. Agora o Joãozinho tem 16 anos mais. Agora a Marinha também não tem 15. Agora eles já são um senhor de idade, uma senhora de idade. E a família toda resolveu dar uma festa em comemoração ao aniversário deles. E reuniram toda a família. 186 pessoas casadas. Dá quantas pessoas? 372 pessoas. E aí, vamos fazer a festa. Mas lá na casa do vovô Joãozinho não dá. Então vamos alugar uma quadra. Alugaram uma quadra. E a imprensa ficou sabendo. A mídia ficou sabendo. E foi lá entrevistar o seu João e a dona Marinha. E aquela festa, quantas pessoas tinham lá? 372 pessoas. E aí, vieram ao seu Joãozinho e falaram, seu Joãozinho, que alegria, olha que família grande, como Deus foi bom com o senhor. Foi bom. Seu Joãozinho, como é que o senhor fez para cuidar desse povo tudo, seu Joãozinho? Todos aí bem, com saúde, todos eles trabalhando, alegre. Como é que o senhor fez? O seu Joãozinho falou assim, eu? Você ficou doido? Eu não. Não, mas olha aqui, é tudo descendência do senhor. Como é que o senhor cuidou deles? Não, eu não. Eu e a Marinha, nós tivemos 5 filhos. Nós cuidamos nós tivemos 6 filhos. Nós cuidamos dos nossos 6 filhos. Só dos 6 filhos nossos. Os nossos 6 filhos, cada um teve 5 filhos. Então, os nossos filhos cuidou cada um dos seus 5 filhos, que foram os nossos 30 netos. Os nossos 30 netos casaram e cada um tiveram mais 5 filhos. E cada um dos netos cuidou dos bisnetos. Eu e Marinha, nós só cuidamos dos 6. Você está entendendo como é que funciona a igreja de Cristo? Você está entendendo? A igreja não pode ser dirigida pelo púlpito. A igreja dirigida pelo púlpito é uma igreja doente. A igreja tem que ser dirigida por paternidade, por discipulado, por acompanhamento, por cuidado. Eu senti a ausência do Jean. E aí o que está acontecendo? O Jean, se ele for um filho meu direto, eu vou sempre notar. Mas ele vai ter filhos que terão outros filhos, que terão outros filhos. Se cada um cuida do seu quadrado, se cada supervisor cuidar da sua supervisão, se cada líder cuidar da sua célula, se cada pastor cuidar do seu supervisor, e eu cuidar dos pastores, será um efeito cascata. Nós teremos uma igreja que cresce com qualidade. O projeto de Deus é um projeto de família. Está entendendo? Amém? A igreja ela não pode depender de um homem. Ela não pode. Isso não é projeto de Deus. Por isso eu digo púlpito, para mim, sabe, o púlpito é o doce de leite. O púlpito é o doce de leite. É a cereja do bolo. Amanhã é que começa o meu trabalho. Hoje eu estou aqui te dando norte. Amanhã eu começo. Sento com um pastor, sento com o outro, reúno com a equipe, começo a dar norte. Apacentar. E eles, os seus supervisores, seus líderes, as pessoas. E as pessoas, aqueles que estão chegando. Todo mundo cuidado, todo mundo dentro de um projeto de paternidade. Esse é o sonho de Deus. Isso é uma igreja saudável. Se o Brasil, se a igreja do mundo não tivesse focada em púlpito, menos pregador e mais discipulador, nós não teríamos 30 milhões de desviados. Nós teríamos 55 milhões de crentes. Isso é um projeto de Deus. O clamor do Espírito Santo pela igreja não é um clamor por púlpito, não é um clamor por mensagens eloquentes, de repleplé, de fogaréu, mas é um clamor por pais e mães espirituais que cuidam, que estão acompanhando. Aquele pai, o pai do pródigo, ele permitiu que o filho fosse, porque o pai não pode segurar. Mas ele ficava na janela esperando o filho. E quando o filho aparece, ele vai ao encontro do filho. Quando há paternidade, as pessoas têm direção. Quando nós não temos pai, nós ficamos desnorteados, nós perdemos o norte. Embora esse rapaz da parábola, embora ele fosse um filho pródigo, todavia, ele não era um filho órfão, porque ele tinha pai.
Uma coisa é ser filho pródigo, outra coisa é ser filho órfão. Ele não era um filho órfão, ele era um filho pródigo. Alguém que esbanjava, alguém que gastou tudo, alguém que saiu da casa do pai. Mas ele tinha pai. Ele tinha pai. Ele abandonou o pai. E quando tudo ficou ruim para ele, ele sabia para onde voltar, porque ele tinha pai. Ele sabia que havia uma cobertura. Ele disse, quando ele chegou no fundo do poço, ele disse: voltarei para o meu pai. O problema hoje é que tem muita gente desviada e não tem para onde ir, não tem para onde voltar. Por quê? Porque nunca foram filhos. Porque frequentaram uma igreja por causa de um marketing, de corrente, de campanha, de prosperidade e sei lá mais o que, de tantas e tantas e tantas promessas. E muitas dessas pessoas vieram aos cultos como quem vai a um supermercado fazer compra. Que vínculo que você tem com o supermercado se você não é o dono dele nem filho do dono? Na verdade, essas pessoas se tornaram consumidoras. Consumidor de um bom louvor, consumidor de uma boa pregação, consumidor de uma oração que Deus ouve. E mais nada. Não tiveram vínculo, não tiveram crescimento, não tiveram cuidado, não tiveram discipulado, não foram orientadas, não tiveram alguém que cuidasse. Nunca frequentaram uma célula. Paulo tem um sobrinho, que é um grande amigo meu, é pastor. Paulo foi criado no Evangelho. E um dia o Alexandre me contou uma coisa, Paulo, que nunca mais saiu da minha mente. E sempre quando eu vou pregar sobre isso, eu me lembro dele. O pai dele ia para a igreja. E levava ele. A mãe não frequentava a igreja. Não sei se hoje frequenta. Hoje ela frequenta. E naquela época ela não frequentava. E o Alexandre, menininho, ele ia para o culto com o pai. Para a escola dominical. Via o pai ministrando a palavra, expulsando o demônio, orando. Mas quando ele chegou na adolescência, se ele me contando, ele se afastou dos caminhos do Senhor. Ele se desviou. Foi para longe da igreja, foi para longe do pai. Tudo que ele queria ficar longe era de alguma coisa que se chamasse igreja. Ele não queria. Se distanciou do evangelho. Se distanciou da fé. E aí começou a aprontar no mundo. Começou a aprontar. Fez tudo coisa que era errada. E teve um filho. Sem ser casado com a mulher. Teve um filho. Mais tarde, ele conheceu uma outra mulher. E aí, nesse dia que ele conheceu essa mulher, começou a ter um caso com ela. Ela se engravidou. E as coisas começaram a ficar ruins para eles. E ela virou para ele e falou: olha, a coisa está muito ruim. Vamos procurar um centro de macumba, porque a coisa está feia aqui dentro de casa. Naquele dia, aconteceu o que aconteceu com o filho pródigo. A ficha caiu. Vamos para o centro? Opa, não, eu tenho pai. Eu sei o caminho de Deus. Pelo contrário, você que vai para a igreja comigo. E hoje ele é um pastor, pastorzão. Servo de Deus. Por que eu estou contando isso? Porque quando você instrui a pessoa no caminho de Deus, você, irmão, você, irmã, que hoje o seu filho não está aqui com você. Talvez você está aqui, seu filho está lá na boate. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Se você ensinou o caminho para ele, mais cedo ou mais tarde, quando a ficha cair, você vai ver ele aqui na frente chorando aos pés do Senhor. Porque ele sabe que tem pai. Amém? Ele sabe o caminho. Ele sabe a quem buscar. Ele sabe aonde procurar. Ele sabe em quem recorrer. Aquele moço, ele era pródigo, mas ele não era órfão. Que isso fique claro para mim e para você. Quando existe paternidade, ainda que a pessoa se afaste, ela pode se afastar, mas ela sabe para onde ela tem que voltar. Ela sabe que existe uma cobertura. Quando nós temos um pai, nós sabemos para onde voltar. O pai, ele não impede o filho de ir embora, mas quando o filho quiser voltar,
ele sabe para onde voltar. Ter pai espiritual não quer dizer que você nunca vai errar. Ter pai espiritual não quer dizer que isso vai lhe impedir o filho de errar na vida. Não, a paternidade não é uma super proteção. Deus era o pai de Adão e Eva. E Adão e Eva erraram? Sim ou não? Mas Deus falou com eles. O pai da norte, o pai da direcionamento. Olha, tudo que está aqui vocês podem comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não coma. Porque do dia em que comer, certamente morrerás. Naquele dia, eu penso que quando Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Ele colocou ela ali, naquele dia Deus estabeleceu uma coisa: livre-arbítrio. A escolha é sua. É você quem decide. Eu estou te mostrando, o caminho da esquerda vai dar na morte. O caminho da direita vai dar na vida. Agora a escolha é sua. O pai é assim. O pai é aquele que instrui. É aquele que direciona. Mas o pai não obriga. Você não pode obrigar o seu filho a vir para a igreja. Você não pode obrigar o seu filho a estar na casa de Deus com você. Cabe a você ensinar o caminho, o direcionamento, o norte, o rumo. Agora, a escolha é do filho. Adão e Eva, Deus não impediu eles de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não impediu. Deus poderia ter chegado ali e dito: olha, não comam, por favor, saia daí. Eu disse que não. Não, Deus não fez isso. Deus viu tudo. Deus permitiu tudo. Porque Ele é pai. E como pai, você não pode oprimir. Você pode ensinar. A paternidade não é uma super proteção, mas é uma referência. A paternidade, seja ela física, ou seja ela espiritual, ela deve ficar no equilíbrio. Porque o pai desequilibrado, ele estraga um filho. Pastor, como assim um pai desequilibrado? Se o pai for desleixado, que deixa o filho fazer o que quer, que não coloca limites para esse filho, ele vai crescer pensando que pode fazer tudo na vida porque não há disciplina. E aí quando ele for grande, o pai for discipliná-lo, aí ele vai partir para cima do pai com socos e pontapés. Por quê? Porque também não foi disciplinado. Porque não tinha limite. E agora quem impõe limite sobre ele é a promotoria, é a polícia, é a cadeia. Mas também, quando eu digo o pai desleixado, mas também tem aquele pai superprotetor. Aquele pai superprotetor, que compra todas as brigas por causa do filho. Que a professora está sempre errada, que a diretora está sempre errada, que o vizinho está sempre errado, que está todo mundo errado, meu filho é um santo. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu não sei por que meu filho me dá tanto problema, porque tudo que meu filho sempre quis, eu sempre dei. Eu falei: esse foi o seu problema. Ele não sabe o que é conquista, ele não sabe o que é trabalhar para conquistar, ele não sabe, você deu tudo. Você pensa que estava fazendo bem, você estava fazendo mal. Deus como pai, Ele não me impede de errar, mas Ele sempre vai ficar esperando eu cair em si. Você cair em si. Porque Deus, Ele detesta o pecado, mas Ele ama você como filho. Deus como pai, Ele nos disciplina, porque Ele nos ama. A disciplina é uma atitude de amor. Hebreus capítulo 12, versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Sabe, essa semana eu estava conversando com uma pessoa no Belo Horizonte, ele falou uma frase, eu falei: cara, essa frase foi interessante. Ele contando uma história de uma pessoa, ele disse: Alvin, fulano é um cara estourado, mas ele é um estourado para o bem. Quê? Ele é um estourado, porque tem gente que é estourado para o mal. Ele estoura com você para te destruir. Não, fulano, quando ele estoura, é porque ele quer o seu bem. Ele gosta de você. Deus disciplina a quem Ele ama. Eu não estou fazendo uma apologia a ser estourado. Não. Por favor, não entenda isso. Mas o que eu quero dizer é que toda vez você, filho, for disciplinado pelo seu pai, pela sua mãe, entenda uma coisa: aquela atitude de disciplina é uma atitude para te melhorar. Ainda que você não goste,
O coração do seu pai e da sua mãe, ao te disciplinar, não é para desejar mal para você, é para desejar o bem. A disciplina é dura. Agora, o que eu acho interessante é que Deus, mesmo nos disciplinando, Deus é justo, mas Ele é amoroso. Diga para mim assim: Deus é justo, mas Ele é amoroso. O dia em que Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do Éden. Deus os expulsou do Éden. Mas quando Deus os expulsou do Éden, Deus os vestiu. Deus cuidou deles. O povo de Israel, eles pecaram pela desobediência. E por 40 anos, Deus os disciplinou vagando pelo deserto. Eles foram disciplinados por 40 anos. Deus os disciplinou. 40 anos de disciplina. Imagina, você que fica aí meia hora, hein? Achando ruim. 40 anos. 40 anos de disciplina no deserto. Mas Deus preparou uma nuvem que os cobria de dia, uma coluna de fogo que os guardava de noite. 40 anos no deserto. Não faltou comida e não faltou água. 40 anos no deserto. Os meninos cresciam e a roupa crescia no corpo junto com eles. Os pés aumentavam e o sapato aumentava junto. Veio a disciplina, mas a disciplina com amor. A disciplina com cuidado. Deus é justo, mas Ele é amor. Êxodo capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas abençoo a milhares. Quando Deus vai aplicar a disciplina, Ele aplica a disciplina por 4 ou 5 gerações. Mas quando Ele vai abençoar, Ele abençoa milhares. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo? Deus, Ele pune, mas Ele abençoa. Ele pune não por castigar, Ele disciplina para que mal maior não nos aconteça. É um aviso, é um alerta, Ele permite. Eu acho interessante porque Deus, Ele visita a maldade até a 4ª geração, mas Ele abençoa a milhares de gerações. Já imaginou se fosse o contrário? Ele abençoasse até a 4ª geração e amaldiçoasse até milhares de gerações? Mas não é. Para mostrar o amor dele. Ele disciplina até a 4ª, ou seja, aliás, desculpa, a maldade, Ele visita a maldade dos pais, dos filhos até a 4ª geração. Mas Ele abençoa a bondade a milhares de geração. Isso me ensina uma coisa. Como nós temos tratado os nossos filhos? Como? Quando um filho tira nota boa, diz: pai, eu tirei uma nota boa. E aí você diz: você não fez mais que sua obrigação. Mas quando ele tira uma nota ruim, você diz: agora você está de castigo. Você está sendo injusto. Por que, pastor? É errado punir o filho? Não. Não é errado punir. A Bíblia diz que o pai que ama, ele disciplina. O que está errado é errar em punir sem premiar. Diga para mim assim: punir sem premiar. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Se o filho tirou uma nota ruim, você pune. Mas se o filho tirou uma nota boa, por que não premiar? Ô meu filho, essa semana nós vamos comer uma pizza em comemoração a essas notas que você tirou. Eu tenho orgulho de você. Sabe, olha, eu olho para você, me dá uma alegria no meu coração. Quanto que você é esforçado, quanto que você está... Você está entendendo? Amém? Não é errado punir. O errado é não premiar. Deus, Ele pune até a 4ª geração, mas Ele premia a milhares de gerações. Mas tem gente que celebra só a punição. Quando você pune e você não premia, você não está sendo justo. Você não está manifestando a paternidade de Deus. O inverso também é verdade. Quando você só premia e não pune, você também está formando um delinquente dentro da sua casa. Deus ama, Deus disciplina.
Quem entra na paternidade espiritual, ele recebe 5 bênçãos, aliás, 3 bênçãos tremendas da parte de Deus. Versículo 22 diz: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Diga comigo: melhor vestido, anel na mão, sandália nos pés. Quando uma pessoa está debaixo de uma paternidade, quando a pessoa honra o seu pai espiritual, quando ele entra debaixo de uma paternidade, ele se submete a uma paternidade espiritual, ele recebe 3 bênçãos de filho. 3. Primeiro, trocar-lhe a veste. Veste tem a ver com cobertura. Por que você está vestido? Por quê? Para se cobrir. Veste tem a ver com cobertura. Cobertura tem a ver com proteção. Quando você está debaixo de uma cobertura espiritual, quando você está debaixo de uma paternidade, você está debaixo de uma cobertura. Você está entendendo? Você está debaixo de uma cobertura. Você tem para onde correr. Quando a coisa complicar para o seu lado, você sabe que você não está sozinho. Outro dia eu estava lendo um livro do Wayne Cordeiro, e eu achei interessante, porque ele falava sobre as sequoias. São árvores imensas, que chegam à duração de 4.000 anos de existência. Se não me engano, na Califórnia, não me lembro se na Califórnia ou na Flórida, tem um parque das sequoias. Se você tiver aí, Wernerson, por favor, joga para mim aí, sequoia, joga uma imagem dela enquanto eu falo sobre ela. São árvores imensas, que talvez gastaria 3, 4 homens para abraçar uma árvore, dando a mão ao outro. Árvores imensas. E eles começaram a perceber que algumas dessas árvores estavam caindo. E eram árvores que tinham apenas 400 anos, o que é muito, né? Mas 400 anos comparado com 4.000 anos, não é nada. Absolutamente nada. E então eles começaram a pesquisar. Não eram raios, não era incêndio, não eram tempestades, não eram vendavais, não eram enxurradas, não eram chuvas. E eles pesquisando o que estava acontecendo de errado. E aí chegaram à conclusão que aquelas árvores estavam caindo por causa de pisadas humanas. Gente que ia visitar o Parque das Sequoias, e ali vê aquelas árvores. Imagina uma árvore talvez que quase com essa largura aqui, de diâmetro, né? Todo esse altar, troço enorme. Tem aí? Joga ela aí para nós aí, aumenta para nós aí, enquanto você vai visualizando lá. Essas árvores enormes, olha lá, tamanhozinho de uma sequoia. Você imagina? Essas árvores começaram a cair. E as pessoas então, os cientistas, os pesquisadores tentando entender o que estava acontecendo com elas. E aí descobriram que eram pisadas. Gente que ia no parque para visitá-las, para ver, turistas. E de tanta gente pisando nas raízes, essas árvores então começaram a cair, morrer. Olhe para mim agora. Você já viu demais a sequoia aí. Olha para mim. Sabe qual foi a solução que eles encontraram? Construíram cercas em volta das árvores, impedindo que pessoas pisassem nas raízes e elas viessem a cair. Foi a única solução. Tem gente pisando nas minhas raízes todo dia. Se eu não tiver cerca, eu vou cair. Se eu não tiver com quem eu prestar conta da minha vida, se eu não tiver com quem eu ser transparente, eu vou cair. Sabe qual foi o erro do pródigo? Ele poderia talvez ter pego a herança, que já era uma maldição, Provérbios fala que é errado. Mas ele poderia ter pego a herança e ficado do lado da casa do pai e gastado por ele mesmo. Mas a Bíblia diz que ele foi para onde? Para uma terra longínqua.
Por quê? Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Esse sentimento de independência, de que eu não preciso, de que eu sou dono do meu nariz, isso funciona quando está tudo bem para você. Mas haverá dias, meu irmão, de tanto ser pisado, que você vai querer cair. E é aí que você precisa de cerca. E é aí que você precisa de paternidade espiritual. E é aí que você precisa de gente que ora com você. De gente que está te acompanhando. De gente que está vendo a sua vida. De gente que fala, olha, não, eu estou com você. Vamos orar, vamos buscar a Deus. Eu vou te ajudar. Gente que vai te dar um direcionamento. Olha, isso aí que você está fazendo é errado. Não é por aí, é por aqui. Eu quero isso para a minha vida. Eu preciso disso. Quanto mais poder, mais eu preciso prestar conta da minha vida. O dia que eu achar que eu sou o bambambam, que eu não preciso dar satisfação para ninguém, meu irmão, eu vou fazer como uma sequoia, eu vou cair. É por isso que você vê, puxa, mas aquele pastor, ele era um homem de Deus, tão usado por Deus, hoje está caído, o que aconteceu com ele? Ele não tinha cerca. Ele não tinha proteção. Ele achava que ele não precisava de pessoas. Jim Swaggart disse isso. Depois pesquisa quem foi Jim Swaggart. Um dos maiores avivalistas que eu já vi pregar. Caiu em adultério, num quarto de motel, com uma prostituta da Playboy, e quando ele estava na cama com ela, a mídia chegou fotografando ele. Um pastor que pregava em vários países, um programa de televisão que alcançava vários países. Ele disse, eu achei que eu não precisava dar satisfação para ninguém da minha vida. Eu achei que eu era muito grande. Quanto maior, mais cerca você precisa. Você tem que se cercar de todos os lados. É por isso que os políticos estão se corrompendo todo. Porque acham que são os donos de tudo. Porque tiveram tantos mil votos. Vamos caminhar um pouco aqui, eu quero abreviar. Veste quer dizer cobertura, é saber que não está sozinho. Que tipo de relacionamento que você tem tido com o seu líder de célula? É um relacionamento de paternidade? Você, líder, tem tratado as pessoas da sua célula como seus filhos? Você, supervisor, tem tratado o seu líder como filho? Ou só vai ao seu líder para cobrar relatório? Você, pastor de área, você tem tratado seu supervisor como filhos? Quando nós entendemos a paternidade que existe entre eu e os pastores, supervisores e líderes e toda a igreja, nós seremos uma igreja saudável. Nós vamos ganhar essa cidade, e não só essa cidade, o estado, o Brasil e o mundo para Cristo. Coloque o anel no dedo. Anel quer dizer autoridade. Naquela época, quando um homem ia assinar um documento, ele não assinava com uma caneta, ele assinava com o anel, era o anel. Cada família tinha um brasão, e aí os documentos, ia com o carimbo era o anel ali assim, ó, em cima do documento. Quando aquele garoto, aquele rapaz, ele volta para casa, a primeira coisa que o pai faz é, toma aqui um anel para você. É restituindo a ele a autoridade. A autoridade. E a matéria-prima da autoridade é a submissão. Quanto mais submisso você for, mais autoridade você vai ter. Quanto mais submisso você é, mais autoridade você tem. Quanto mais você se comporta como pai, mais autoridade você vai ter sobre seus filhos. E mais filhos você vai ter. Presta atenção nisso. A paternidade espiritual. Eu tenho que entender que eu sou pai, mas eu também tenho que entender que eu sou filho. Eu estou abreviando porque o tempo não vai permitir. Eu já vou para o último ponto aqui, que são as sandálias. Coloque as sandálias nos pés. Sabe o que é isso? O pai estava dando para o filho um destino. Sandálias tem a ver com destino, é caminho. 3 João 1,4 diz, não tenho maior gozo do que esse, de ouvir que os meus filhos andam na verdade.
Andar na verdade, no original, é caminhar no destino. A paternidade espiritual, ela dá um destino para nós. Ela dá um norte para a nossa vida. Ela nos dá uma visão clara. Ela nos dá uma visão de futuro. Quando você está inserido na paternidade, sendo filho, sendo pai espiritual, você tem alvo na vida, você tem direção na vida. Sandália fala de direção. Paternidade fala que você tem direção na vida. Se tem uma coisa que um pai se preocupa, é com o futuro de um filho. Sim ou não? Quantos pais temos aqui? Estou falando a verdade? Sim ou não? Quando nós somos pais espirituais, nós também preocupamos com o destino espiritual dos nossos filhos. Qual tem sido o destino espiritual dos seus filhos na fé? Vamos nos colocar em pé. Quero orar com você. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Há um peso de responsabilidade sobre os seus ombros. Deus te chama para ser um pai, para ser uma mãe espiritual, para cuidar de filhos espirituais. Sabe, os seus filhos gerarão outros filhos espirituais, que gerarão outros, que será como a história que eu contei aqui hoje. Eu quero que você entenda nessa noite que Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. O plano de Deus é paternidade. Jesus morreu por uma causa, nos tornar filhos e filhas de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O projeto de Deus para você é cuidar de você como um pai cuida de um filho. Mas você precisa ser filho. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Você precisa receber o Senhor como seu Salvador. E ser cuidado. Ser cuidado por um pai espiritual, por uma mãe espiritual. Quebra todo o espírito de orfandade sobre a sua vida. Aquele rapaz, ele era pródigo, mas ele não era órfão. Eu quero orar com você nessa noite, que você entenda isso, que você pense agora, quantos filhos espirituais eu tenho, de quem eu estou cuidando, de quem eu estou cuidando, de quem eu estou orientando. Pastor, mas eu não sei falar nada. Você não precisa de falar, você precisa apenas de ouvir, porque às vezes o que as pessoas mais querem, não é uma palavra, é um par de ouvidos que possam ouvi-las. E ouvindo, você está cuidando. Espírito Santo. Ó Deus, eu sinto um peso tão grande nessa noite, Pai. Um peso tão grande. Há muito tempo que eu não prego uma mensagem tão pesada. Eu sinto uma atmosfera tão pesada aqui dentro, Senhor. Porque de fato essa mensagem, ela não é guloseima, ela não é pirulito, ela não é chiclete, ela não é chocolate. Essa mensagem de hoje é a mensagem que norteia a nossa vida. Por isso Satanás se levanta contra. Mas eu quero te pedir uma coisa, Pai. Que essa semente que foi plantada, ó Deus, que o Senhor possa alcançar pais e mães espirituais aqui dentro dessa igreja. E que o Senhor possa levantar um exército de pais, um exército de mães, que digam, eu vou cuidar. Que os líderes que aqui estão, ó Deus, sintam nos seus corações o peso da paternidade. Diz, olha, eu não sou simplesmente um líder de célula. Eu sou um pai dessa célula. Eu sou uma mãe dessa célula. Deus, que o Senhor coloque isso em o nosso coração, Senhor. Que nós venhamos viver a paternidade. Mas eu também oro, ó Deus, por aquele que entrou aqui pela primeira, segunda vez. Por aquele, ó Pai, que está desaliançado, Senhor. Por aquele que está perdido. Por aquele, meu Deus, que abandonou a tua palavra e foi para o mundo, mas hoje volta porque teve pai, volta porque viveu na casa do pai, volta porque teve história na casa do pai, volta porque sabe o caminho da volta.